Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? E quem é que não viu aí nas últimas horas toda essa discussão que surgiu tanto nas redes sociais quanto nos noticiários envolvendo o caso Mariana Ferrer, dizendo que o acusado foi absolvido porque criaram aí um estupro culposo. Mas afinal, existe esse tal estupro culposo? Bom, como eu sempre digo, isso daqui é um canal de análise jurídica, não é canal de palpite, não é canal de fofoca, não é canal de noticiário. A gente analisa juridicamente os fatos. Então, para a gente analisar juridicamente se existe ou não essa figura aí que criaram de estupro culposo, primeiro a gente precisa saber o que é um crime culposo. Um crime culposo nada mais é do que um crime que é cometido com imprudência, imperícia, negligência. E o que são esses três elementos? A imperícia é a pessoa fazer alguma atividade sem ter uma habilidade ou uma aptidão técnica que é necessária para fazer aquela atividade. A imprudência é você realizar uma determinada atividade que pode gerar algum risco sem adotar a devida cautela para realizar aquela atividade. E a negligência é você fazer uma atividade de forma descuidada, fazer de qualquer jeito. Como que a gente pode exemplificar a diferença entre esses três para ficar mais fácil de entender? A gente costuma usar muito os crimes de trânsito, porque os crimes de trânsito permitem bem você visualizar de forma mais fácil. Então vamos tomar aqui por base o homicídio na condução de um veículo. Como que a gente teria um homicídio culposo? Por imperícia. Um exemplo, a pessoa não sabe dirigir, nunca dirigiu, não é habilitada, pegou um carro, tá andando, uma pessoa passou na frente do carro, ela não soube frear o carro, ao invés de pisar no freio, ela pisa no acelerador, por exemplo. Ela não tinha a habilidade necessária, atropelou e matou essa pessoa. É um homicídio culposo por imperícia. O que é imprudência? A pessoa sabe dirigir, ela é habilitada, aí ela vem a milhão, passa no farol vermelho, atropela um pedestre e mata. É um homicídio culposo por imprudência. E já a negligência é aquele evento causado por um descuido. A pessoa tirou a atenção do volante para atender o celular. Atravessou uma pessoa, ela atropelou e matou. Foi um homicídio culposo por negligência. Ou seja, ela foi negligente na condução do veículo. Isso é a grosso modo. A gente tem também alguns desdobramentos, que aí a gente entra na seara mais técnica, que não é o objetivo do canal. A gente tem a culpa consciente, a gente tem o dolo eventual, mas isso não é matéria, isso é matéria para quem trata tecnicamente. Aqui a gente traz a informação de forma mais simplificada possível para quem não é da área do direito. Então, essa discussão com relação à culpa consciente, ao dolo eventual, é uma discussão muito aprofundada, que foge dos objetivos do canal. Então, antes que venha a galera aí, mas tem culpa consciente, mas tem dolo eventual, babá. Esse não é o objetivo do canal. Tem muitos canais aí que tratam de discussões técnicas do direito para quem é operador do direito, o que não é o caso aqui. Beleza? Então, a gente estabeleceu que um crime culposo é um crime onde aquele agente, a gente chama de agente quem pratica um crime, ou quem é acusado por um crime, quem é investigado por um crime, onde esse agente agiu com imprudência, imperícia ou negligência. Mas não é só isso. Por quê? A regra no direito penal é o crime ele só é punível se ele for doloso, ou seja, se o agente tiver aquela intenção de cometer aquele crime. Aí a gente tem lá um exemplo. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. O crime ele vai ser doloso a partir do momento que a pessoa agiu de forma intencional para matar alguém. Só que existem alguns crimes que você pode punir na forma culposa, mas isso tem que estar previsto expressamente ou no Código Penal ou na lei que estabelece aquele crime. Então, para que possa existir um crime culposo, a gente tem que ter imprudência, imperícia, negligência e ele estar expressamente previsto na forma culposa. E aí chegamos à grande pergunta. Afinal, existe o estupro culposo? Primeira coisa, como que você vai cometer um estupro de forma negligente, de forma imperita, de forma imprudente? É impossível. Você não tem como praticar um ato sexual
porque você teve um descuido. Ah, ops, tropecei. Ah, tô correndo. Ih, o pessoal passou na frente, pelada. Impossível. Então você já não tem esses elementos da culpa. Só que, além disso, o Código Penal, aonde é previsto o crime de estupro, não prevê o estupro culposo. Ou seja, não existe estupro culposo. E olha, eu vou confessar que eu já vi muito absurdo na mídia, em rede social, sobre temas do direito, mas eu vou te falar que esse é um dos piores que eu já vi até hoje. Porque eu não sei quem que foi a santa alma abençoada que criou essa tal dessa figura de estupro culposo, que isso não existe. Como diria o padre Quevedo, esto non existe. What? What the fuck? Mas assim, você vê um leigo que não é da área do direito falando, é até compreensível, porque não tem obrigação de ter o conhecimento técnico. Agora, você vê gente que é da área do direito falando uma aberração dessa, falando um absurdo desse. Gente, pelo amor de Deus. Ou é muita má fé, ou precisa voltar para os bancos da universidade, porque tá faltando conhecimento aí. Isso chega a ser ridículo, para dizer o mínimo. Tá certo, pessoal? Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente. Não existe estupro culposo. Ou é estupro doloso, ou não é estupro. Mas aí você me pergunta, tá, beleza, a gente já sabe que não existe o estupro culposo, a gente já sabe que isso é um absurdo, mas e com relação ao caso em questão? Bom, eu sinto decepcioná-los, mas eu não vou trazer aqui uma opinião sobre um processo que eu não li. Eu nunca opino sobre um processo que eu não li. Só o que a gente tem é um monte de matéria jornalística contraditória, uma defendendo uma posição, outra defendendo outra posição, post em rede social, palpite em rede social, um monte de gente falando um monte de baboseira sem sequer ter lido uma linha do processo, muitos sem ter conhecimento técnico. E como que você vai formar uma opinião técnica, uma opinião jurídica, que é o meu objetivo aqui, é trazer para vocês de uma forma simples o que diz a lei, sem ter lido os autos, sem ter lido o processo e sem saber o que realmente consta no processo. Isso para mim é leviano, isso para mim é antiético. Então é uma coisa que eu jamais fiz, tanto na minha carreira de advogado privado, quanto aqui no meu canal. E nunca vou fazer, tá certo? Então eu não opino sobre um processo, sobre um caso concreto sem ter lido os autos. Isso pra mim é coisa de fofoqueiro, é coisa de palpiteiro, que não é o meu caso. Mas aí você me fala, ah, mas a menina lá que tá acusando o cara de estupro falou que foi estuprada e a palavra da vítima não vale de nada? Não, pelo contrário. No processo criminal de estupro, a palavra da vítima ela tem um valor muito forte. E assim sempre foi, assim sempre vai ser. Só que a palavra da vítima nunca pode ser adotada como a única prova de um processo criminal. Apesar da palavra da vítima ter um valor muito forte, a gente tem que ter outros elementos que vão corroborar essa palavra da vítima e vão servir para, junto com essa palavra da vítima, comprovar que efetivamente ocorreu aquele crime. Porque você imagina, ainda mais se tratando em crime de estupro, pela gravidade da pena, a pena do crime de estupro, isso se não tiver nenhuma majoração, você parte de 8 anos. Você imagina você colocar uma pessoa presa, acabar com a vida dessa pessoa, só por conta de uma palavra da pessoa que alega ter sido a vítima desse crime. E você não tem mais nada para comprovar que a palavra daquela pessoa está certa. Você acaba gerando uma insegurança muito grande. Porque aí quem quiser utilizar dessa prerrogativa de má fé? Vamos supor que uma pessoa saiu com a outra, se arrependeu, aí no dia seguinte teve uma decepção de ter saído com aquela pessoa, falar, vou dizer que eu fui estuprado ou que eu fui estuprada. Lembrando que o estupro, ele não tem como vítima só a mulher, tá bom? O homem também pode ser vítima de estupro. Então aqui a gente não está tratando de estupro de mulher ou estupro de homem. A gente está tratando de estupro. Ponto. Então, vamos supor que você atribua essa força de prova 100% concreta para a palavra da vítima. Aí a vítima chega na delegacia e fala pro delegado, eu fui estuprado ou fui estuprada. Você imagina
se não precisasse ser feito mais nada, e só com base nessa alegação você processasse e condenasse uma pessoa por um crime grave como esse, simplesmente porque aquela pessoa deliberadamente quis prejudicar a outra, porque não gostou de ter saído com aquela pessoa, por exemplo. São exceções? São exceções. Mas, infelizmente, existem pessoas mal intencionadas. A gente sabe que na humanidade existem pessoas mal intencionadas. Então é por isso que, apesar de ter um grande peso no processo, a palavra da vítima ela não pode ser utilizada como a única prova. Você precisa de outros elementos além disso. Aí você vem e me fala, tá bom, mas nesse caso a gente não tem só a palavra da vítima. Tem um monte de fragmentos aí do processo que vazaram na internet. Primeiro, a gente não sabe se esses fragmentos são verdadeiros ou não, porque o processo tramita em segredo de justiça. Segundo, ainda que fossem verdadeiros, a gente tem dentro desses fragmentos muita coisa contraditória. Mas vamos supor que desses fragmentos do processo que supostamente vazaram sejam verdadeiros, tem uma questão aí que ninguém está se atentando. A violação ao segredo de justiça precisa ser investigado, não só nesse caso, como em tantos outros casos que durante o processo você leva a público questões que deveriam estar fechadas dentro dos autos. Por quê? Para que serve esse segredo de justiça? Para você preservar as pessoas envolvidas naquele processo, preservar a privacidade e a integridade das pessoas que estão envolvidas naquele processo. Tanto a vítima quanto o acusado. Porque uma coisa é o acusado, outra coisa é o condenado. E você jogar isso a público, e ainda mais numa época que a gente vive, com os ânimos tão exaltados, com o extremismo tão inflamado, com uma sociedade tão conflituosa, isso daí pode gerar um prejuízo irreparável para as pessoas que estão envolvidas. Você pode, literalmente, acabar com a vida de uma pessoa. Seja a vítima, ou seja alguém que está sendo acusado injustamente de um crime que não cometeu. E a gente teve na história muitos casos, muitos exemplos de vidas que foram destruídas justamente por causa disso. Armou-se todo aquele circo midiático, destruíram-se as vidas das pessoas e depois se descobriu que as pessoas eram inocentes. Tem um caso emblemático que eu, inclusive, conheci uma das pessoas que foram acusadas, que é o caso da escola base. Esse caso ficou nacionalmente conhecido como um dos maiores absurdos em que se destruíram a vida de donos de uma escola aqui em São Paulo, chamada Escola Base, que foram acusados de estarem abusando sexualmente de crianças de 4 anos. E depois se descobriu que essas acusações eram falsas. Logo que isso foi noticiado na mídia, a escola fechou, a vida dessas pessoas virou um inferno, tiveram suas vidas destruídas, não conseguiram se reerguer. Por quê? Por causa do sensacionalismo. Por causa que um processo que deveria tramitar em segredo de justiça veio a público, armou-se todo aquele espetáculo. Como sempre acontece, os acusados já foram previamente condenados, foram achincalhados, escrachados, tiveram suas vidas destruídas e depois se descobriu que eles eram inocentes. E isso não foi reparado. E eles não conseguiram refazer as suas vidas. Então, esse é só um exemplo para mostrar o porquê que deve ser respeitado esse segredo de justiça, o porquê que devem ser investigadas essas violações ao segredo de justiça e mais, devem ser punidos com rigor, para que não voltem a ocorrer. Porque isso pode causar a destruição da vida de muita gente inocente. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí. A gente viu aqui que não existe esse estupro culposo. Não dá pra gente opinar sobre esse processo porque ninguém teve ou deveria ter acesso aos autos, a não ser as partes ali envolvidas. Tudo que se ouvir falar por aí é por conjectura, por palpite, por fofoca. E eu não vou opinar sobre um processo que eu não li. Tá bom? Então, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele joinha pra gente. Se você quer receber mais análises jurídicas, mais dicas jurídicas do nosso dia a dia, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Beleza?
Aquele abraço e até o próximo vídeo.